Jogar duro. Sim, por que não? Por que não? Por que não? Né? Você gosta de jogar duro? Você gosta de jogar duro? É isso aí, né? Alô você. Alô você. Chama os amigos, né? Domingo. Ando meio sumido, né? Mas quando eu venho pesado, né? Teoria dos jogos no processo penal. Aqui eu jogo duro, né? Aqui eu jogo duro, né? Alô, teoria dos jogos. Vamos jogar, vamos jogar. Vamos jogar duro. Teoria dos jogos. Isso aí, né? Sempre com um tema interessante, né? Isso é bacana, né? Sempre tentando aí jogar duro, né? A gente não muda, né? Bacana. Legal! Olha o Luiz Fernando aí. Legal, né? Chama os amigos, chama os amigos, chama os amigos. Fechar esse domingo de estudos aqui, né? Jogando duro. Alô você. Alô você. Alô, eu passei na primeira fase graças aos seus conselhos, né? Bacana, né? Jogou duro hoje lá na provinha da OAB, né? Inclusive a aula de hoje é em homenagem ao OAB, né? Teoria dos jogos no processo penal. Homenagem pura, né? A homenagem pura aos atores processuais, sobretudo a defesa, né? A defesa lança muito mão aí, lança mãos direto da teoria dos jogos, né? É isso aí, jogando duro, né? Tudo a ver, né? É isso aí. É teoria dos jogos. Vamos convidar os amigos. Vamos convidar os amigos aí. Vamos convidar os amigos, né? Manda um convite. É isso? Vai jogando duro aí. Convidando os amigos. Bacana? É isso aí, né? Teoria dos jogos no processo penal, a gente joga duro, né? Vamos convidar? Vamos convidar para eu começar? Tomara que não trava, né? Vamos lá. Teoria dos jogos no processo penal. Bacana? Já convidou, né? Tá jogando duro, né? Isso aí, então. Teoria dos jogos no processo penal. Teoria dos jogos no processo penal. Mas o que vem a ser essa teoria dos jogos, né? Onde saiu isso? Não é isso? Perceba bem, teoria dos jogos no processo penal. Primeiro você tem que entender o que vem a ser, né, a teoria dos jogos. Eu vou chamar a sua atenção porque a teoria dos jogos, né, veja que ela nasceu lá no campo da matemática. Bacana? A teoria dos jogos nasceu no campo da matemática. A teoria dos jogos, ela facilita a compreensão do comportamento daqueles atores que estão em duelo. Bacana? Ou seja, que estão inseridos numa órbita de disputa. A teoria dos jogos, ela facilita, ela consegue explicar, né? Consegue fazer você entender por que aquele ator que se encontra em duelo, por que ele tomou aquela atitude, não é isso? Por que tomou a atitude A e não a B? Perceba bem? Perceba bem? E olha que a teoria dos jogos é idealizada em 1930. Veja que o nome, né, o expoente aí da teoria dos jogos é o John von Neumann. John von Neumann. Veja que ele idealizou essa teoria no sentido de facilitar, né, a compreensão da atitude daquele que se encontra em duelo, ou seja, ou daquele que tem a necessidade de praticar algum ato, né, no intuito de se beneficiar. Veja que a teoria dos jogos foi lançada, idealizada lá no campo da matemática, muito utilizada lá no campo dos investimentos, né, lá no campo da economia, bacana. E aí, perceba bem, ela começou sendo utilizada também nos campos ligados aí a parte social. Vem, o que eu quero mostrar para você? Eu quero mostrar para você o seguinte. Piero Calamandrei, ele já dizia, olha, o direito, né? O direito ele tem uma roupagem de jogo.
Por quê? Porque o direito, né, ele fazendo essa visão no que se refere ao conflito, né, no que se refere à lide, é isso? Carnelucci também desenhava isso na mente dele, né? Entendendo aí, já se falava na teoria do jogo, na teoria dos jogos, né? Perceba bem, já se falava isso, né? Carnelucci já tinha essa visão. Olha, na verdade, quando você tem uma lide, você tem conflitos, né? Cada um tentando uma decisão favorável para si, não é isso? O direito, então, a lide, né? Ela nada mais né, do que o jogo. Cada um tentando, né, se beneficiar de alguma forma, não é isso? Eu quero que a decisão seja favorável a mim, parte A. A parte B não, mas eu quero que seja a mim. Então, você veja que eles estão num conflito, né? Num conflito. E veja que cada comportamento de um ator dentro do processo, você consegue explicar lançando mão da teoria dos jogos, beleza? Esse é um assunto, né? Eu venho aqui jogando duro, é um assunto que começou a ser ventilado. Você tem um professor José Rosa Moraes, né? Professor José Rosa Moraes falando, né? Ou melhor, José Moraes Rosa, né? Professor José Moraes Rosa, um juiz federal, já falando em relação, ele tem até uma obra, né? Teoria dos jogos no processo penal. Você tem o professor André Nicoliti também, falando da teoria dos jogos no processo penal. Bacana, e a gente vai entender um pouquinho, porque pode até ser que o examinador ele não venha te perguntar o que vem a ser a teoria dos jogos, mas numa prova oral, né, você de repente está respondendo uma pergunta do examinador e aí você ainda citar a teoria dos jogos, né? Veja que a teoria dos jogos sendo aplicada no processo, né? Veja que vai enriquecer a sua resposta. Bacana? Eu sei que nunca ouviu falar, porque o Zuc ele joga duro, né? Ele não traz mesmice, né? Ele traz, né? E é legal, porque o que está acontecendo, né? Eu dou o assunto aqui no outro dia, diversos banners aí, eu tenho reparado isso. Galera falando, crime de sedição, já joga banner e tal, professor e tal. Mas é legal, a gente vai compartilhando aqui conhecimentos. Bacana? Isso é muito legal, eu fico muito feliz por isso, né? Eu falei sobre o crime de sedição e no outro dia já vi diversos banners lá no Facebook, ó, crime de sedição, tal. Falei do crime de peita, no outro dia já tinha lá, crime de peita. Isso é bacana, né? A gente vai aí lançando vetores, aí os colegas vão também pesquisando e tal, né? Veja que você não está monopolizando conhecimento. Conhecimento é de todos, né? Você só dá uma ventilada. E aí os colegas também vão pesquisar, eles também lançam pesquisa aqui também, nada de vaidade, né? Bacana? Mas teoria dos jogos eu vou começar a falar aqui com você dentro da minha humildade, beleza? Tranquilo então. Legal. Então, muito interessante nessa questão da teoria dos jogos, porque o que acontece? A teoria dos jogos, na verdade, ela afasta um pouco aquela visão romancista, né? De que o direito, né, que o processo, a teoria dos jogos aplicada, né, o processo em si, porque o processo é um instrumento pelo qual você tem um reconhecimento de um direito, não é isso? A teoria dos jogos, na verdade, ela acaba afastando um pouco aquela visão romancista, qual seja, de que o processo busca uma verdade real. Você vai perceber que muitas das vezes, lançando mão da teoria dos jogos, você vai perceber que o processo, né, em determinados momentos, busca uma verdade consensual. Por quê? Porque você vai visualizar, vai se deparar, por exemplo, com um acordo civil, uma transação penal, não é isso? Uma delação premiada. Perceba bem. Então, na verdade, não está se buscando muito a verdade real, e sim uma verdade consensual. A teoria dos jogos, ela fala isso. Olha, essa visão romancista de que o processo busca a verdade real, peraí. Não, o pessoal quer barganhar. Não é isso? É o que você tem lá nos Estados Unidos hoje, não é isso? Play bargain, não é isso? Play bargain. O que é o play bargain? Play bargain é um instituto aplicado lá no direito norte-americano, tá? Em que o autor do fato ele pode entrar em acordo com o Ministério Público, inclusive no que se refere à classificação jurídica do fato e as consequências penais. Você tem na Itália o que eu chamo de nolo contendere. Nolo contendere.
né? Veja que o autor do fato pode entrar em acordo e não ser proposta, inclusive, denúncia. Na Itália, no contendere, né? Isso está materializado o quê? Você vê que lança a mão da teoria dos jogos. Beleza? Tranquilo? Bem, o que eu queria, né? A gente continuando aqui, no processo, né? O processo penal, né? Quem fala muito da teoria dos jogos aponta isso. Fala, olha, o processo penal, né? Nada mais é do que um jogo, não é isso? Um jogo em que você tem regras, né? As regras processuais. Você tem um tempo que vai da denúncia ao trânsito julgado, da sentença penal condenatória. Você tem um juiz, né? Um juiz ali que vai verificar se as regras estão sendo seguidas dentro do que foi determinado pela legislação. Inclusive, o juiz, ele depois, né? Que vai instruir toda a fase processual, ele vai ter que julgar, né? Então você tem um juiz que fica ali, ó, olhando se está sendo cumpridas, né, as regras processuais, beleza? E você tem os atores, sim ou não? Né? Você tem o MP acusando, você tem a defesa defendendo. Perceba bem, né? Isso, play bargain, é isso? Play bargain, isso aí, né? Jogando duro. Então, a teoria dos jogos no processo penal, você lança a mão da teoria dos jogos. Né? Não adianta dizer que não. E aí, muito interessante, é que a teoria dos jogos, ela trabalha, né, com custo-benefício. Né? Qual é o custo? Por isso que o advogado, ele lança a mão, ele tem que lançar a mão da teoria dos jogos. Né? E o professor José Moraes Rosa, ele fala muito bem, ele fala o seguinte, olha, o advogado, ele tem que conhecer qual é a formação jurídica do juiz que vai julgar o caso. Né? Legal? É o Zuki jogando duro no inglês. Play bargain. Mandei, né? Então, aula jogo duro, né? Aula jogo duro. Perceba bem. Você tá aí, você tá aí ou não? Você tá aí? Confirma comigo. Confirma comigo se você tá aí. Confirma. Bacana. Bacana, bacana. Bacana. Play bargain. Vamos lá, né? Legal. Legal. Bacana, legal, legal. Tá. E aí o professor José Moraes Rosa, ele fala uma coisa muito interessante. Ele fala o seguinte, olha, o advogado, ele deve lançar mão da teoria dos jogos, né? Porque ele tem que saber qual é a formação do juiz, não é isso? O juiz, né? O que ele acha da teoria do delito? Ele segue o quê? Ele é causalista ou ele é finalista? Né? Quais são as decisões anteriores que o juiz deu em casos similares? Isso é jogar. Para você saber como você vai fundamentar a sua peça. É você lançando mão da teoria dos jogos no processo penal. Não é isso? Por exemplo, o seu cliente, né, quando ele comete isso, Alexandre Moraes Rosa. Falei José, né? Alexandre Moraes Rosa, data máxima vênia. Alexandre Moraes Rosa. Bacana. Alexandre Moraes Rosa é o nome do professor. E ele fala uma coisa muito interessante. Ele fala o seguinte, olha, você tem que saber, né, qual é o pensar jurídico do juiz que vai julgar, né, aquela causa, né, que você está defendendo, em homenagem ao OAB, teoria dos jogos. Então você tem que pesquisar as decisões do juiz, as decisões de casos similares, né? Qual foi a visão do juiz em relação àquela causa, não é isso? Qual é a escola, né? Como o juiz pensa juridicamente, não é isso? Então ele fala que o advogado, ele lança a mão da teoria dos jogos, deve lançar a mão, né? Para fazer uma defesa mais robustecida, não é isso? Não adianta ele colocar julgados em que o juiz não segue aquela concepção jurídica. Não é isso? Ele tem que colocar julgados que são ligados ao que o juiz pensa. Isso é jogar. Isso é lançar a mão da teoria dos jogos. Entenderam ou não? Então, por exemplo, o advogado, ele tem o seu cliente, não é isso? Ele cometeu um crime de menor potencial ofensivo, né? Qual é a orientação que você vai dar ao seu cliente em relação a um acordo civil? Será que é interessante aceitar o acordo civil? Será que é interessante a transação penal? Né? E aí você vê a teoria dos jogos materializada, né? Quando você tem, por exemplo, uma proposta de delação premiada. Porque na delação premiada, por exemplo, você tem até o que nós chamamos, você tem até
a questão do perdão judicial, né? Uma redução de pena, um perdão judicial, não é isso? Conforme qual foi a contribuição daquela delação, né? Indicando os outros autores. Entenderam ou não? Então a teoria dos jogos é isso. Você lançar mão de estratégia. A teoria dos jogos explica isso. A teoria dos jogos vai falar o seguinte: olha, sabe por que aquele cara lançou mão da delação premiada? Porque o benefício para ele foi maior. Entenderam ou não? Então a teoria dos jogos ela trabalha com isso. Né? Ela faz você compreender as ações daqueles atores que estão envolvidos na órbita processual. Beleza? Tranquilo? Exatamente, né? E você tem que ver o que é o melhor para o seu cliente e você tem que saber jogar, né? Por exemplo, num xadrez, né? Não adianta você conhecer as regras, né? Você tem que saber, né? Quando é que eu vou mexer aqui com o meu cavalo? É isso? Será que é interessante fazer o rock agora? Rocar? É, moleque. Aqui joga xadrez também um pouquinho, né? Então, pessoal, é isso. A teoria dos jogos, ela tenta explicar, né, como o que justifica, ela tenta justificar as ações de cada ator em sede processual, beleza? Por exemplo, em face de uma possibilidade de acordo civil, será que é jogo seu cliente? Né? E você vai ter que... Peraí, deixa eu ver. Não, aqui é mais jogo. Beleza? Né? Então, vamos supor que ocorre uma decisão desfavorável. Será que é interessante recorrer? Aí o advogado tem que lançar mão da teoria dos jogos, não é isso? Então vai ser o custo-benefício disso. Bacana? Então, numa prova oral, é muito interessante você... de repente você está falando aí de uma questão de delação premiada no meio da sua prova oral, você chama, né, a teoria dos jogos. Inclusive, excelência, hoje se fala muito na teoria dos jogos aplicada ao processo penal. Meu irmão, tá entendendo, enriquecendo a sua resposta? Né? E a gente está aqui falando de delação premiada, excelência. Eu queria falar aqui também, lançar a mão da teoria dos jogos. E isso, transação penal, você pode falar da teoria dos jogos, né? Veja aqui a transação penal. Será que é interessante aceitar a transação ofertada pelo MP, né, nesse momento? Então, tudo, perceba bem, é movida a questão da oportunidade, a pertinência. Qual é o benefício? Então, você vai verificar que a teoria dos jogos fala o seguinte: olha, esse negócio de verdade real é um pouco um romance. Porque o que se busca, na verdade, é a melhor decisão. E a melhor decisão, às vezes, ela é afastada da verdade real. Por exemplo, no júri, quando aquele advogado ele faz aquele trabalho, né, faz uma escola de teatro, perceba bem, ele está jogando, não é isso? Ele está se preparando, né, faz uma escola de teatro. Olha só que interessante, né? Perceba que ele já vai para o júri, né? Já tem todo o seu plano de como ele vai jogar no júri. Ele quer uma decisão mais favorável ao cliente dele. Aí ele chora, não é isso? Ele tenta comover os jurados. Bacana? Perceba bem. Boa noite, senhoras e senhores. 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 Professor, esse negócio já está ficando chato. Então, um advogado no júri, quando ele começa, boa noite, senhoras e senhores, boa noite, senhoras e senhores, boa noite, senhoras e senhores, ele chega e fala assim: foi por isso que meu cliente matou a vítima. Porque a vítima, meu cliente, passava e ela sempre ficava mexendo com o meu cliente, Senhores jurados, os senhores perceberam como os senhores ficaram irritados? Imagina meu cliente, olha ele jogando. Entenderam ou não? Tá jogando. Entenderam? Então a tática que ele utiliza, né? Veja que ele lança a mão da teoria dos jogos. Entenderam? Joguei duro, né? Aqui a gente mantém o padrão, né? Aqui o bagulho é doido, como se diz no Rio, né? A gente vem aqui desenhando e tal e jogando muito duro. Bacana? Jogando muito duro. Legal. Existe, eu acabei falando aqui, já falei, né, lá no instituto utilizado nos Estados Unidos, né, que é o play barrière. O play barrière é isso. O play barrière também é uma oportunidade de lançar mão da teoria dos jogos, né? Porque lá no play barrière, o que acontece?
o autor do fato ele pode negociar com o MP, inclusive classificação jurídica do fato, consequências penais. Ora, será que é jogo negociar? Lançando mão da teoria dos jogos, ou seja, a relação custo-benefício. Bacana? No nolo contendere também, nolo contendere, lá na Itália. Não é isso? Será que é jogo, né, negociar aqui e tal? Né? Olha só que a denúncia vai deixar de ser ofertada. Aí você vem trabalhar com a delação premiada, cai uma questão de delação premiada na sua prova oral. O examinador nem está te perguntando o que é a teoria dos jogos, nem pergunta isso. Está te perguntando a questão da delação premiada, né? Da ponte de prata qualificada ou ponte de diamante. Aí você responde lá, ponte de prata qualificada, ponte de diamante, traz na teoria dos jogos, para ensinar, até para levar conhecimento. O examinador hoje se fala também que o advogado, né, quando ele orienta seu cliente a aceitar a delação premiada, veja bem que hoje se fala na aplicabilidade da teoria dos jogos no processo penal, né, oriunda lá de 1930, no campo da matemática, não é isso? Perceba bem, legal? Aí o chefe está na área, né? Chefe está na área, está jogando duro, né? Então, teoria dos jogos, né? Teoria dos jogos é isso. É você tentar explicar, teoria dos jogos, ela explica, né? Ela explica como se dá, né, cada ações dos atores que se encontram dentro do processo. É por isso que você acaba não entendendo, mas por que a defesa não recorreu, né? O MP conseguiu uma decisão favorável na sua concepção e a defesa não recorreu, o MP não entende, mas por que não recorreu? Né? De repente, porque a defesa tem uma estratégia mais à frente. Né? O processo é um jogo. Tá? Então, por isso que hoje você tem processualistas, né, como o professor lá, André Nicoliti, não é isso? E o professor Alexandre Moraes Rosa, né? Falando, né, da teoria dos jogos, a aplicabilidade da teoria dos jogos no processo penal. É interessante essa visão, né, do professor Alexandre Moraes, que ele diz que o advogado ele deve conhecer, né, qual é o perfil jurídico, a concepção jurídica, qual é a escola jurídica do juiz, né, quais as decisões que ele já deu anteriormente em relação àquele caso concreto. Né? Aquele caso concreto similar, qual foi a decisão anterior? O advogado tem que conhecer. Ele tem que conhecer por quê? Porque através do conhecimento, né, das decisões anteriores é que ele vai jogar, é que ele vai preparar a sua peça, é que ele vai entender qual o melhor instrumento, né, qual o melhor remédio jurídico que ele vai utilizar. Entenderam ou não? Então, a teoria dos jogos, ela é isso. Né? Ela faz você entender qual o porquê esse comportamento de cada ator no processo, perceba, dentro do processo. Legal? Isso é importante, né? E você falando numa prova oral, e vamos supor que caia uma questão de delação premiada, você fala da delação, né? Chamada aí de ponte de prata qualificada ou ponte de diamante, e aí você dá perceba bem, traz e fala um pouco da teoria dos jogos, né? Fala um pouco da teoria dos jogos aplicada aí no processo penal. E muito interessante ainda, o professor José Alexandre Moraes, falando de Alexandre Moraes Rosa, muito interessante, esse livro dele é muito bom. E ele fala o seguinte, né? Inclusive em palestras, ele fala o seguinte, o advogado, inclusive, vamos supor, uma audiência de família. Aí o cara vai vestido lá de terno, né? Com a cara de ostentação numa revisão de alimentos, perceba bem, ele tem que ir como, né, um humilde. Aí você tem que jogar. Você está jogando, está apresentando seu cliente lá humilde, né? Aquela roupa ali surrada, para tentar o quê? Influenciar o juiz. Não é isso? Isso é jogar. Não é isso? Faz parte da defesa. Né? O juiz olhar ali, não, poxa, eu não vou pesar aqui, porque olha só a roupa que o cara tá aí. Né? O cara é um pobre coitado. Não é isso? Ele está lançando mão da teoria dos jogos. É por aí. Entendeu? É saber, e isso faz parte do jogo, é saber jogar, né? Então, o advogado tem que conhecer a teoria dos jogos, né? A teoria dos jogos é aplicada aí no campo econômico, né? Aí na área dos investidores, perceba bem, aplicada na matemática, né? Muito aplicada na matemática, o xadrez, por exemplo, e materializa a teoria dos jogos. Você não sabe por que, de repente, o cara moveu o peão ali, ou moveu um cavalo, um bispo, né? Você tem que... Peraí, por que ele mexeu com esse bispo? Você tem que se antecipar. Entenderam ou não? Teoria dos jogos é isso.
Né? Então, como é que funciona a teoria dos jogos no processo penal? É você saber o momento certo de lançar a mão de um determinado recurso, é você saber o momento certo de fazer determinada pergunta a testemunhas, não é isso? É você saber o momento certo de indagar em relação a algum fato, né? O momento certo de indagar em relação a algum fato ali que está envolvido no processo. Beleza? A teoria dos jogos é isso. Legal? Bacana? Então, teoria dos jogos, tá? Você pode dar um exemplo ali, conversando, ali, de repente, respondendo uma questão de prova, lançar a mão lá da delação premiada. Delação premiada, por exemplo, delação premiada é um exemplo clássico, né, do advogado lançando mão, né, da teoria dos jogos para o seu cliente. Porque aqui a relação custo-benefício, já repararam isso? É muito interessante. E outra coisa também que chama muita atenção, e o professor Alexandre Moraes Rosa, ele fala muito, uma palestra que ele deu, que é muito interessante, ele fala o seguinte: olha, essa questão do cara devolver o dinheiro, né, e depois o Estado dá uma diminuição de pena, peraí, tem um negócio meio que, parece meio que, entre aspas, uma lavagem, né, porque, vem cá, o dinheiro é sujo. Então quer dizer que o cara devolve um dinheiro sujo e ainda ganha uma redução de pena? Né? E isso é uma coisa muito interessante. Pessoal, então, teoria dos jogos, tá? A teoria dos jogos é isso, tá? Mas isso se pega mais com a prática em professor. Não entendi. Isso. Mas eu estou explicando para vocês porque pode cair numa prova, né? O examinador pode até perguntar o que vem a ser a teoria dos jogos no processo penal. Né? Eu acho que isso cairia legal numa prova de MP, numa prova de defensoria, até uma prova de delegado de polícia. Até uma prova de delegado de polícia pode cair. Então você tem que saber, não, o que vem a ser a teoria dos jogos. Beleza? Até para enriquecer uma resposta, uma prova discursiva, você vai demonstrar conhecimento. Isso é um assunto que começou a ser ventilado, tá certo? Já tem livros falando da teoria dos jogos no processo penal. O professor André Nicoliti fala disso. O professor Alexandre Moraes Rosa, né, escreveu um livro, né, explicando lá, falando da teoria dos jogos aplicada ao processo penal. Bacana, e é bom você saber a origem. Legal? Teorias dos jogos no processo penal. É recente essa discussão no Brasil? Não é que é recente, né? Mas agora você já começou a ter material produzido em cima disso. Não é isso? Você tem livros, né? Alguns livros aí já começaram a falar sobre isso. Né? Então perceba que pode ser uma pergunta que se faça. O que vem a ser isso? Que é a teoria dos jogos? E se você for visualizar, você vai verificar que o processo penal é um jogo, não é isso? É o MP querendo uma decisão favorável, a defesa querendo uma decisão favorável a ela, entendeu? Então você tem esse jogo. E as regras estão estabelecidas onde? No Código de Processo Penal. O Código de Processo Penal, as regras estão estabelecidas lá. Né? As regras estão estabelecidas no Código de Processo Penal. Não é isso? O juiz está ali, o local, né? Tem lá o tribunal, né? Veja que arena, né? Então, dentro dessa concepção. Beleza? Tranquilo, então, só para dar jogar uma luz para vocês, tá? Aqui em apertada síntese, é claro, é interessante fazer uma leitura mais extensiva, mas pelo menos agora você já tem uma concepção do que vem ser a teoria dos jogos. Né? Me parece que tem um filme lá chamado Face a Face, eu esqueci o nome agora. Tá, mas joga na internet, dá uma pesquisada só para você saber em relação a esse tema aí, beleza? Tranquilo? É um tema que, não sei, de repente o examinador nem pergunta, mas numa prova assim, falando sobre delação premiada, né? Da ponte de prata qualificada ou ponte de diamante, também chamada delação premiada, eu acho que seria interessante, né? Você puxar, demonstrar conhecimento, às vezes o examinador, para ele até é uma novidade, não é isso? Ele, teoria dos jogos, teoria dos jogos e tal, depois ele vai ler e vai falar, o cara tá sabendo, né? É um assunto interessante para se pesquisar, para buscar, beleza? Aqui eu fiz uma apertada síntese e você tem que complementar seus estudos aí. Legal, então? Bacana? Chefia tá na área? Meu chefe tá na área aí, ó, Fernando Fernandes. Delegado Jogo Duro, lá na nossa querida Ceilândia. Nossa querida Ceilândia. Pode deixar que a gente tá jogando duro lá. Bacana? Tranquilo então, pessoal. Prova da OAB hoje, né? Como é que foi a prova da OAB? Prova da OAB, como é que foi hoje? Pessoal que fez aí, prova da OAB. Vamos lá. Passou na prova da OAB, bacana.
Tem mais gente aí? 47 pontos. Show de bola. Penal tava tranquilo. As aulinhas aqui ajudaram, né? Esse passatempo que a gente faz aqui. Bacana, então. Tranquilo. Pessoal, com certeza ajudou muito. Parabéns pra galera que passou. Bacana. Legal. Segunda fase em penal, né? Bacana. O examinador vai dizer que se adelante estudou com os outros. Legal. Passou em 2012. Parabéns. Bacana. Vai ficar show em Pernambuco, né? Pernambuco vai ser bacana. Com certeza. Então é isso aí. Legal? Manda os coraçõezinhos aí pra gente bombar. Manda aí, manda aí. Agora é Delta, né? Legal. Gostaram do tema? Gostaram do tema? Gostaram do tema? Né? Gostaram aí do tema? Sim ou não? Gostaram do tema? Teoria dos jogos do processo penal aí para fechar o domingo? Deu para andar, né? Deu para andar, né? Tem uma apertada assim que se deu para ter uma visão, né? Bacana, tá? Legal. É isso aí, teoria dos jogos, né? A teoria dos jogos ela explica, né, o comportamento dos atores processuais, né? Daquelas pessoas que estão figurando lá na relação processual, né? Porque o advogado, porque ele não entrou com recurso, né? Isso, entenderam ou não? Entenderam? Porque o MP não recorreu da decisão, né? Então veja que é estratégia, não é isso? O processo penal ele deve ser visualizado segundo essa teoria, lançando mão dessa teoria no processo penal, o processo penal é um jogo. Né? Então você tem que usar de estratégia, né? O advogado ele não pode dar mole. Bacana? Né? Então esse negócio de verdade é real. Peraí, o que se busca na verdade é uma verdade consensual, né? Na verdade, você vai verificar que em determinados momentos no processo, você não tem mais o que se chama de entrave. Por quê? Olha que no momento de um acordo civil, por exemplo, você tem a cooperação entre ambos. Um querendo colaborar com o outro. Um importante caso, que você deve fazer uma pesquisa também, só para complementar a nossa aula, dá uma olhada no que a gente chama de dilema do prisioneiro. Dilema do prisioneiro, ele materializa bem a teoria dos jogos, né? Então são duas pessoas, né, que praticaram delito, eles são presos, né, eles são capturados pela polícia. E a polícia ela não tem provas suficientes contra ambos. Aí o que acontece? O policial separa os dois, beleza? E diz o seguinte, olha, se você confessar, né? Se você confessar e ainda imputar o fato ao teu colega que participou com você no crime, perceba bem que você pode ter uma pena reduzida, não é isso? Ele fala isso para o autor A e fala isso para o autor B. E ali eles ficam naquela, será que o cara vai me entregar? Né? Será que não? E pode chegar ao ponto dele confessar a prática do delito e imputar o fato ao colega dele. E o colega dele também confessar a prática do delito e imputar o fato a esse outro colega dele. Então, o delegado, né, você vai ter ali duas provas. Você pode ter duas provas ali. Ou seja, você vai ter uma confissão e mais a imputação do fato que foi feito pelo coautor. Beleza? Isso aqui nada mais é do que a teoria dos jogos, né? Teoria dos jogos. Legal? Bacana, então? Legal. Bacana. Perceba bem, então, tá? Estamos juntos. Vamos lá, joga aí um adelante focado aí pra gente fechar aqui. Legal? Vamos lá, vamos lá. Vamos lá. Teoria dos jogos. Joga o adelante aí pra fechar.